Olá, Daniel. Justamente, o Dr. Fabiano Ramos está de volta ao NT Sul. Ele que é infectologista e é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital da PUC, aqui no estado, para falar de pacientes recuperados da Covid-19. Seja muito bem-vindo ao NT Sul, doutor. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Doutor, de que forma os pacientes que já se recuperaram da Covid-19 devem manter os cuidados e também o isolamento social, se é, que é necessário fazer isso? A gente ainda tem algumas dúvidas, quanto à evolução do vírus e quanto a essa possibilidade de reinfecções, ou novas infecções pela mesma pessoa pelo coronavírus. Alguns casos têm sido apresentados como infecção novamente, por esse vírus. Então, o que a gente tem orientado para todas as pessoas que apresentam a doença, que se recuperam, é manter nesse momento os cuidados como se não tivesse apresentado a doença. Então, manter o uso da máscara, manter o distanciamento social, o uso de álcool gel, todas essas medidas que são orientadas para todas as pessoas devem ser mantidas mesmo por quem já adquiriu o vírus, até que a gente tenha algo mais concreto sobre a evolução dessas pessoas e sobre essa proteção que muita gente pode ficar, e a gente acredita até que essa imunidade ela seja transitória, ela persista por um tempo, mas ainda a gente precisa entender um pouco mais sobre esse período que ainda não está muito claro. A doença, é recente, estudos ainda mais, inclusive um que a gente cita agora lá de Hong Kong, nem foi publicado ainda em revista científica, mas acaba assustando a população, pelo caso da reinfecção, De que forma essas pessoas, porque se diz que esse vírus na reinfecção, ele seria ainda mais agressivo para o nosso organismo. Aí, então, tá um grande problema, Isso, na verdade, são apenas hipóteses nesse primeiro momento, A gente tem alguns estudos mostrando que os anticorpos gerados pela infecção, eles duram em torno de 3 a 6 meses, e esse período poderia ser um período que esses anticorpos seriam protetores para as pessoas que adquiriram o vírus. O grande problema é que em muitas situações, ou pessoas que fazem formas leves da doença, podem não gerar a presença de anticorpos. Então, se essa falta de anticorpos, isso também significa que a pessoa não está imune, isso ainda também é uma grande dúvida, porque para a gente medir a nossa imunidade, a gente tem algumas limitações, A gente consegue medir a presença de anticorpos, mas a gente sabe que o nosso sistema imune, ele tem outras ações de proteção que muitas vezes a gente não consegue fazer essa medição. Então, isso tudo é muito novo, tem alguns estudos que estão em andamento, os estudos que também envolvem vacinas, talvez nos esclareçam um pouco mais, em relação a essa presença de anticorpos, em relação à presença de outros fatores imunitários que também possam estar nos protegendo com o passar do tempo. O senhor falou da questão da vacina, mas no caso da reinfecção, daqui a pouco a vacina que serviria para um tipo, de vírus acabaria não resolvendo, não imunizando a pessoa para um outro. Essa é uma possibilidade, Como a gente vê também nos casos de vírus influenza, e que a gente tem que vacinar a população pelo menos uma vez ao ano, baseado nos vírus que estão circulando, naquele momento, é muito possível que com o coronavírus isso possa também se tornar uma realidade.
né? A gente ter uma vacina que vai nos proteger num primeiro momento, mas que depois esse vírus podendo sofrer alguma mutação, as vacinas eventualmente também precisam sofrer alguma mudança para que essa proteção possa continuar acontecendo. Então, isso é das expectativas que a gente quer atingir também em termos de resultado e conhecer mais com os estudos de vacina. E quanto ao tratamento da Covid-19, doutor, o senhor como chefe, né, do Serviço de Infectologia no Hospital da PUC, como vocês vêm tratando os pacientes internados? Bom, existem vários tratamentos em pesquisa, né? A gente sabe que alguns tratamentos ditos como tratamento precoce, né, tem muitas questões envolvidas, desde questões políticas, né, até questões realmente técnicas. O que a gente realmente sugere é que o médico possa ter autonomia para prescrever, mas para acompanhar também esse paciente, né? A gente tem utilizado medicações algumas em protocolos de pesquisa, mas o que realmente a gente tem visto é que o suporte desse paciente, dessa pessoa que vai evoluir para uma doença grave, ele precisa ser feito e ele precisa ser feito precocemente. Cientificamente, qual tratamento tem se mostrado mais eficaz? Nesse momento, a gente não tem essa resposta, né? A gente tem várias drogas que estão sendo pesquisadas, alguns antivirais, algumas medicações que a gente chama de imunomoduladores, algumas medicações até que em outras situações baixam a imunidade das pessoas, e o que a gente vê realmente uma evidência mais clara de benefício é com o uso do corticoide no momento adequado, né? A gente também vê que o uso muito precoce do corticoide pode trazer malefícios para as pessoas, e esse uso ele deve ser um momento adequado, que muitas vezes é uma avaliação muito individual, né? Não existe um período exato para que essa medicação possa ser usada por todas as pessoas, né? Pelo contrário, grande parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, vai evoluir de uma forma boa, né? Vai evoluir de uma forma satisfatória, sem nenhuma utilização de medicação. Então, as pessoas que vão evoluir de uma forma mais grave, essas pessoas elas devem ser acompanhadas, elas devem ser instituídas medidas de suporte, né, e uso de algumas medicações, eventualmente, que possam ter benefício, mas que deve ser, obviamente, a cargo do médico que estiver acompanhando. Doutor, antes da gente encerrar, o hospital que o senhor trabalha, né, é um dos hospitais aí que está coordenando a pesquisa do Instituto Butantan aqui no Rio Grande do Sul. O senhor já recebeu a dose da vacina, da Coronavac? Eu não posso receber, né, Gabriela? Como eu coordeno a pesquisa, e é uma pesquisa que a gente chama de duplo cego randomizado, ela tem uso de placebo e o uso de vacina. Então, quem participa do grupo de pesquisa não pode receber a dose da medicação, né? Isso é uma coisa que isso em qualquer estudo clínico isso é aplicado, né? Então, mas a gente tem hoje mais de 170 pessoas já que receberam a dose da vacina. Posso adiantar para vocês que, por enquanto, nada de efeitos colaterais, né, que a gente tem visto no dia a dia, e a gente espera que essa, né, e que outras vacinas possam vir aí com uma eficácia bastante importante. Faço essa pergunta porque a gente está extremamente curioso, né? Não só eu, mas a população do mundo todo. Doutor, agradeço a sua participação mais uma vez aqui no NTSU, agradeço todos os esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. Daniel, essa foi a participação do Dr. Fabiano Ramos, ele que é infectologista e chefe do Serviço de Infectologia no Hospital da PUC, lá em Porto Alegre. Eu volto com você.